deputada Jandira Fegali. Bem, bom dia, deputada Érica, que preside essa audiência conjunta, né, das três comissões, da mulher, da participação legislativa e da Seguridade Social e Família. Quero cumprimentar todas as convidadas que acorrem a essa audiência pública, que já tinha sido marcada, desmarcada e voltou a acontecer, né, deputada Érica? E também ao deputado Pastor Isidoro, que é importante registrar, faz um importantíssimo trabalho social em Salvador e que será visitado por uma comitiva da Comissão de Seguridade Social. Ele e a sua esposa fazem um trabalho muito abrangente, muito relevante na Bahia para essas pessoas que são adictas, que moram na rua e que têm muita dificuldade de sobrevivência, não só em Salvador, mas em várias partes do país. Eu, assim que nós tivemos conhecimento da portaria, e essa portaria ela é muito seca, ela tem lá os seus 3 artigos, ela incorpora a tecnologia, ela define a condição de um programa específico e torna a portaria em vigor. Ela não coloca mais nenhuma condição, nem relaciona com o planejamento familiar, nem com a autonomia, nem com a consulta, nem com absolutamente mais nada, né? E é bom lembrar que a Conitec, que nós respeitamos, porque é um órgão que analisa a incorporação de tecnologia, mas apesar dela ter a representação do Conselho Nacional, do CONAS, do CONASEMES, da Anvisa e da Agência Nacional de Saúde Suplementar, a representação do governo ela é majoritária, né? Ela é majoritária. É 7-6, ela não é uma comissão paritária, a depender do governo que esteja no momento, ela decide o que vai ser determinado na Conitec. Obviamente que aqui não vai um demérito aos membros técnicos do governo, mas é o governo que decide, né? Nesse sentido, a portaria, ela de fato afronta uma série de diretrizes. E o argumento central trazido aqui, a doutora Luciane ainda está aqui, o doutor Gerson Fernando também, o primeiro argumento trazido é a questão orçamentária, e se eu não anotei errado, é 1,2 bi em 5 anos, que daria 240 milhões por ano, né? Pelo que eu entendi aqui. E o segundo argumento trazido pelo doutor Gerson é que ele é um dermatologista, portanto, um rancenólogo, doença essa que, pelas metas definidas, inclusive com a Organização Mundial de Saúde, a hanseníase já era para estar eliminada no Brasil há alguns anos, né? Então, o argumento da hanseníase no Brasil, o argumento trazido por ele, me parece que não sustenta o argumento da portaria, até porque qualquer médico não perde a sua autonomia, inclusive na consulta à sua paciente pelo uso do método, né? Doutora Thais, que está aqui conosco, que é médica de família, que atende com mestrado em paciente com crack, traz claramente isso, a possibilidade da consulta de um trato autônomo com cada paciente com que ela pôde cuidar. Eu, quando cheguei no Congresso Nacional, na Câmara, em 1991, uma das primeiras CPIs que eu participei foi exatamente a CPI sobre o histórico do planejamento familiar versus controle da natalidade no Brasil. E esse histórico é muito duro, né? Me lembro das denúncias sobre Benfam, sobre distribuição acriteriosa de anticoncepcionais, lembro das esterilizações massivas que se faziam no Brasil, particularmente na população pobre brasileira, no Norte e no Nordeste. Ou seja, o nosso histórico é muito duro, é muito difícil. E nós batalhamos muito pelo chamado Plano de Assistência Integral à Saúde da Mulher. Esse Plano de Assistência Integral à Saúde da Mulher, que depois, na década de 90, eu me lembro do deputado Eduardo Jorge, que labutou muito conosco aqui, era um deputado do PT, hoje está no Partido Verde, deputado de São Paulo, é médico também. Nós labutamos muito, deputado Genuíno também, para que isso fosse impresso em lei.
e nós conseguimos colocar em lei, lógico, com limitações, o Plano de Assistência Integral à Saúde da Mulher para ter ou não ter os filhos. Planejamento é isso. Inclusive, nós colocamos no texto a possibilidade de assistência à saúde reprodutiva para que as mulheres que fossem diagnosticadas como inférteis pudessem ter pelo SUS esse tratamento que é caríssimo no SUS para terem seus filhos. A laqueadura tubária, inclusive, ela foi regulamentada, claro que com contrabando, se mulher casada teria que ter autorização do marido, esse foi um contrabando que não foi aceito à época pelo governo Fernando Henrique, que as mulheres pudessem decidir sozinhas se casadas fossem, mas nós regulamentamos, inclusive, a laqueadura em lei. O planejamento familiar é isto, é poder ter ou não ter, e poder ter acesso, inclusive, aos métodos de fertilização. Porque isso tudo, como disse a Débora Duprá, isso tem relação com a possibilidade, inclusive, de inserção no mundo do trabalho, de desenvolvimento da própria vida, da emancipação das mulheres, dela poder se sentir livre para decidir, com autonomia para decidir. Esta portaria, com o argumento orçamentário, ela também não se sustenta, porque a portaria simplesmente podia incorporar a tecnologia e dizer o seguinte: o Ministério define o seu orçamento. Ponto. O Ministério ia dizer: eu tenho X milhões por ano para comprar o método. E, obviamente, que o Ministério usaria esse orçamento para comprar o método, descentralizaria o método, e os estados e municípios, a partir das suas políticas, teriam o método para ser utilizado de acordo com os programas, com a autonomia do prescritor, com as consultas e com o planejamento familiar. Não existe, dentro de uma limitação orçamentária, uma determinação de público-alvo. Não precisaria estar definido um público-alvo a partir da questão orçamentária. Até porque você pode substituir métodos, pode substituir compras. Não existe nenhuma sustentação com base na Constituição, com base na gestão e com base nos métodos atualmente utilizados, você definir público-alvo. Essa definição de público-alvo, ela simplesmente estabelece a impossibilidade do uso, inclusive, que deve ser utilizado de outras mulheres que não podem usar outros métodos e que não necessariamente estão dentro desse círculo fechado de indicações que o Ministério faz. Essa indicação é dizer o seguinte: essas mulheres não são sujeitos de direito de terem seus filhos. Essa é uma determinação absolutamente contraditória com o livre direito de ser ou não ser mãe. Essa portaria, ela é, conforme disseram todas vocês, inconstitucional, determina restrição e fere o livre direito do planejamento familiar. Eu penso que nós deveríamos, deputada Érica, ter três passos aqui, muito concretos. Primeiro, aqui está a doutora Luciene e o doutor Gerson. Primeira pergunta que faço: que efeito prático já teve esta portaria no plano do Ministério da Saúde? Primeira questão. Se teve efeito prático ou se não teve. Se não teve ainda, nós queremos solicitar ao Ministério uma rediscussão que receba essas três comissões no Ministério para que nós possamos induzir a revogação dessa portaria e uma rediscussão do seu conteúdo. Se já teve efeito prático, nós temos duas medidas, deputada Érica, a tratar. Primeiro, pautar o PDL, e, obviamente, isso não é fácil na casa, porque nós já tivemos PDLs devolvidos pela presidência da Câmara, este ainda não foi, e entrar com uma ação no Supremo Tribunal Federal. A doutora Débora Duprá foi procurada por nós, escreveu uma lindíssima peça, juntamente com outros advogados. Nós aguardamos a audiência pública para dar entrada nessa ação e nós podemos pegar a assinatura coletiva de todas as deputadas que concordam com ela e provocarmos o Supremo Tribunal Federal para a revogação desta portaria, pela sua base claramente inconstitucional, e a peça está belíssima, está muito densa,
está com um conteúdo muito competente, deputada, olha, nós queremos fazê-la deputada, Débora. Já é a segunda que eles chamam de deputada hoje, a Érica chamou e eu também. E nós entrarmos com essa ação no Supremo Tribunal Federal. Então, a pergunta que deixo ao Ministério da Saúde é a possibilidade de revogação ou de revisão, revogação como está e revisão do seu conteúdo. Não sendo assim, nós fazemos uma medida nossa aqui, tentativa de colocar na pauta e, ao mesmo tempo, entrarmos com a ação no Supremo Tribunal Federal, coletivamente assinado por todas nós, para revogação no Supremo Tribunal Federal. Deputada, só respondendo, a portaria não foi implementada ainda. Não foi. Então, ótimo, doutor Jefferson. Se não foi, a solicitação que fazemos é de que imediatamente a gente possa conversar com o Ministério da Saúde para que nós possamos rever o seu conteúdo, os deputados dessas 3 comissões, né? Nós sentarmos juntos para revermos o conteúdo dessa portaria, porque ela confronta-se com a Constituição, ela se confronta com as leis infraconstitucionais que nós construímos de lá até aqui, e que possamos fazê-la não só universal no sentido do seu conteúdo, mas que a gente possa, se nós temos limitações orçamentárias, que façamos a compra no limite do orçamento e que as políticas públicas dentro do planejamento familiar estabeleçam a forma de uso de acordo com o planejamento, com a autonomia de cada gestor e de acordo com as políticas de planejamento de cada estado, de cada município. Então, eu acho que nós deveríamos revogar a portaria com este conteúdo, incorporemos a tecnologia, o SUS, e que a gente o faça de acordo com o planejamento familiar da gestão pública do Sistema Único de Saúde. Eu acho que nós deveríamos conduzir dessa forma, revogando a portaria com o atual conteúdo. Essa é a proposta que faço, deputada Érica, e aos membros do Ministério que aqui estão. Muito obrigada, deputada Jandira, que é autora tanto do PDL, que tem nossa coautoria também, e como também é uma das autoras do requerimento que deu origem a esta audiência. Antes de passar da continuidade, eu vou apenas ler rapidamente